Olá, meus alunos, meus queridos, tudo bem? Muitas saudades, muita vontade de estudar literatura? Pois bem, hoje nós vamos fazer uma aula de literatura, vamos partir de onde nós paramos. Eu havia pedido para vocês fazerem, no finalzinho de março, um fichamento de um capítulo 3 do nosso livro de literatura, tá? Começa na página 54 esse capítulo, e o assunto a ser tratado é a prosa de ficção. Primeiramente, eu gostaria de relembrá-los, né, essa definição, esse conceito do que é prosa. Prosa, dentro da literatura, né, são os textos que são organizados em frases, em parágrafos. Geralmente, nas propostas de redação do Enem e da FUVEST, se pede, né, para que o aluno elabore um texto, um artigo de opinião em prosa, né? E por incrível que pareça, eu já vi casos assim de alunos que pensam que prosa é conversa, é bate-papo. Literatura não, né? A prosa significa que você não vai fazer um texto em forma de versos. Você vai fazer um texto com aquela distribuição de parágrafos. Então é isso, né? Que é uma prosa. Nós vamos estudar aqui no capítulo 3 a prosa de ficção, que em literatura, né, seriam os romances e os contos. E a gente vai estudar cada um dos elementos que constituem a prosa de ficção, que são, né, o enredo, personagens, narrador, tempo e espaço. Quando vocês fizeram, né, o fichamento, eu tinha pedido para vocês responderem as questões relacionadas a cada um desses itens. Então, no nosso livro tem a explicação do que é enredo, e tem um texto, tem uma pergunta sobre esse assunto, depois personagens e assim vai. Então, eu vou aproveitar, né, e já vou mais ou menos dar as respostas dessa atividade que eu já tinha pedido para vocês. Então, primeiramente, vamos ver o que seria o enredo dentro de um romance ou de um conto, né? Então, o enredo é a seleção dos fatos essenciais que compõem a história, né? São os fatos, os acontecimentos. No livro de vocês tem um trechinho de um conto do Arthur Azevedo. Eu vou dar uma lida pra gente entender o que seria o enredo desse trecho aqui, tá? Então diz assim: passavam-se os anos e Antonieta ia ficando para a tia. Não que lhe faltassem candidatos, mas, infeliz moça, naquela capital de província não havia um homem, um só, que ela considerasse digno de ser seu marido. Ao comendador Costa começavam a inquietar seriamente as exigências da filha, que repelira já, com desdenhosos muxoxos, uma boa dúzia de pretendentes cobiçados pelas principais donzelas da cidade. Nenhuma destas se casou com um rapaz que não fosse primeiramente enjeitado pela altiva Antonieta. Entretanto, eram os pais os culpados daquele orgulho indomável. Suficientemente ricos, tinham dado à filha uma educação de fidalguia, habituando-a desde pequenina a ver imediatamente satisfeitos os seus mais custosos e extravagantes caprichos. Então, logo a seguir, né, há duas questões aqui sobre esse texto, perguntando sobre o enredo, né? Qual seria o enredo desse texto? Então,
ele está falando de uma jovem, né, chamada Antonieta, que já estava ficando para a tia. Essa expressão, ficar para a tia, não se usa mais, né? Hoje em dia a mulher tem a decisão de querer ficar solteira. Mas há uns anos atrás, a moça que chegava numa certa idade e não se casava, se dizia que ela estava ficando para a tia, né? Então, essa Antonieta fala que ela estava ficando para a tia. O pai, né, ficava preocupado com essa situação dela. E depois, no mesmo texto, se justifica, né? Que ela era uma moça muito mimada. Então, na realidade, ela achava que nenhum rapaz era digno de ser o seu marido. Então, esse aqui é o enredo desse pequeno trecho, né? Bom, depois o segundo item diz respeito a personagens. Personagem, a palavra personagem, né, vem do latim persona, que significa máscara. É por isso que essa palavra sempre foi considerada uma palavra feminina, tanto para o masculino quanto para o feminino. É um substantivo sobrecomum, né? Por exemplo, a criança, a vítima, a gente usa tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. Só que hoje em dia, né, os livros mais modernos de literatura, eles admitem esse substantivo personagem como comum de dois. O personagem, a personagem, tá? Então está certo, também está correto dizer o personagem. Mas eu gostaria de ficar com essa forma mais antiga, para mim é mais certa, né? Considerar a personagem, tanto para o masculino como para o feminino. A definição aqui do nosso livro diz que personagens são seres. Por que são seres? Geralmente são pessoas, né? Mas podem não ser pessoas. Nas fábulas são animais, né? No livro de vocês há um trecho do romance Vidas Secas, do Graciliano Ramos, em que aparece a personagem Baleia, que é uma cachorra. Só que ela é caracterizada de uma forma bem peculiar no livro, né? Esse trecho aqui do livro de vocês é um trecho em que a Vidas Secas conta a história de uma família de retirantes, né? Do Fabiano, da Sinha Vitória, dos filhos, e eles vêm fugindo da seca por aquelas estradas poeirentas. E eles são obrigados, né, a comer o papagaio. Eles chegam numa fome tal, né, que eles acabam sacrificando o papagaio. E esse texto diz assim: Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo e não guardava lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena onde a ave se equilibrava. Então veja bem, são os sentimentos, né, da cachorra-baleia em relação ao papagaio, que ela é personalizada, né, no caso. Ela é uma personagem. Os personagens de um romance, eles podem ser classificados como esféricos ou redondos ou personagens planos. Os personagens planos são aqueles que não há um aprofundamento em suas características psicológicas, né? Eles são definidos de forma bem ligeira, com apenas algumas características. A gente costuma ver isso bastante nas personagens do Gil Vicente, né, no Alto da Barca do Inferno, que nós vamos estudar, que são os tipos. Então, as personagens
do Alto da Barca do Inferno não tem um nome, né? Então, por exemplo, tem o padre, que é o padre pecador, né? O político corrupto, a mulher alcoviteira, né? Cada um são tipos, eles são representados por uma característica que é comum a um determinado grupo social, tá? Agora, por outro lado, os personagens esféricos ou redondos, eles são complexos, eles têm muitas características psicológicas. A gente vai estudar, né, durante o ano, a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. E a gente sabe também que as personagens, elas podem ser principais ou protagonistas, né, que são as mais importantes dentro da narrativa, e há também os personagens secundários, tá? Além disso, existem as características, né? Quando se faz a descrição do personagem, faz também a descrição física e psicológica de cada um dos personagens. Aqui no livro de vocês, tem um trecho do Tio, José de Alencar, e tem a descrição de duas personagens, né? Aí diz assim: ela, pequena, esbelta, ligeira, buliçosa, saltitava sobre a relva, gárrula e cintilante do prazer de pular e correr, saciando-se na delícia inefável de se difundir pela criação e sentir-se flor no regaço daquela primavera, naquela natureza luxuriante. Ele, alto, ágil, de talhe robusto e bem conformado. Aí diz que ele tinha a bizarria de um príncipe. Enfim, tem uma questão, né, sobre esse trecho. Está na página 56. No trecho, o narrador coloca em destaque. E a resposta correta é a letra C. Aspectos físicos e morais das personagens. E a questão número 2 pede para justificar. Que palavras do texto permitiram que você respondesse a questão anterior? Então, nós percebemos aspectos físicos na caracterização do personagem, né? Ela era pequena, esbelta, ele era alto, ágil. E também há algumas características psicológicas, né? Ela era buliçosa. Buliçosa seria agitada, que não sossega. Gárrula, tem o significado aqui no livro. Ruidosa, barulhenta, né? Enfim. Bom, depois tem a explicação sobre o narrador, né? Onde a gente vai ter que analisar sempre que a gente faz análise de um texto, de um romance, de um conto, o foco narrativo, né, do texto, que pode estar em primeira pessoa, que a gente já viu esse conceito, né, de primeira pessoa, que é quando é o narrador personagem, né? O narrador, ele participa da história. E o narrador em terceira pessoa, que geralmente é aquele narrador onisciente, que apesar de ele não participar da história, ele tem conhecimento de tudo que se passa com a personagem, né? Até os seus sentimentos mais íntimos. Tem um trecho aqui do Graciliano Ramos, um trecho de Memórias do Cárcere, que diz assim: resolvo-me a contar, depois de muita hesitação, casos passados há 10 anos. E antes de começar, digo os motivos porque silenciei e porque me decido. E aí tem a questão do texto. No trecho de Memórias do Cárcere que você leu, o narrador se coloca como a letra C. Ele é personagem da história que contará. O foco narrativo em primeira pessoa é identificado pelas formas verbais utilizadas, né? Então ele diz: resolvo-me, silenciei, me decido, que é a primeira pessoa do singular, né? Tem também um trecho de um outro texto
só que é um trecho em terceira pessoa com narrador onisciente, tá? É um trecho de um livro do Otávio de Faria. Ivo já tinha feito as orações da noite, mas ainda não adormecera. Como nos dias anteriores, o sono demorava a vir, resistente, parecendo mesmo em certos momentos totalmente impossível. Os minutos passavam iguais, de uma regularidade imperturbável. Tinha a impressão de se estarem escoando horas enquanto ele permanecia ali, estirado, lutando contra a insônia, tá? Então, não há nenhuma evidência, né, que o narrador ele não participa da história, evidentemente, mas ele revela, né, as sensações mais íntimas experimentadas pela personagem, né? Ele lutava contra a insônia, enfim. Depois, o outro elemento constituinte da prosa de ficção é o tempo, né? O tempo, ele pode ser cronológico. O que é esse tempo cronológico? É a sequência do tempo, do jeito que ele passa, né? Naturalmente. Tem um trechinho aqui do Memórias do Sargento de Milícias que vai contar a história da Maria da Hortaliça e do Leonardo Pataca. E eles são dois portugueses, né, que vêm ao Brasil, e eles têm um relacionamento amoroso quando eles estão ainda no navio, né, antes de chegarem no Brasil. E só que a Maria da Hortaliça, ela engravida. E esse trecho aqui do livro de vocês tem a narração que dá para perceber bem o passar desse tempo cronológico. Diz assim: quando saltaram em terra, começou a Maria a sentir certos enjoos. Foram os dois morar juntos e daí a um mês manifestaram-se claramente os efeitos de uma pisadela e de um beliscão. 7 meses depois, teve a Maria um filho, formidável menino de quase 3 palmos de comprido, gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão, o qual, logo depois que nasceu, mamou 2 horas seguidas sem largar o peito. E aí tem uma questão, né? Observe a seguinte enumeração dos eventos referidos no trecho de Memórias do Sargento de Milícias que você leu. E a sequência do tempo, né, é a que está na letra A. Né? O que acontece primeiro desses 4 aqui, né? Primeiramente, Maria e seu companheiro chegam à Terra. Depois, Maria e seu companheiro foram morar juntos. Depois, Maria percebe que está grávida e por último, o nascimento da criança, tá? Outro procedimento muito comum, né, na prosa de ficção é o recurso do flashback. Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa a respeito, né? É quando há uma interrupção da história que está sendo narrada e se resgata acontecimentos anteriores ao tempo em que se passa a ação narrada. É muito comum, né, acontecer isso. E geralmente esses acontecimentos passados estão explicando algo, é uma justificativa para algo que está acontecendo no presente, né? Eu assisti essa semana um filme que está no Now, que se chama Adoráveis Mulheres. Eu recomendo a vocês. É um filme, é um livro, né, da Louisa May Alcott. E é a 8ª adaptação cinematográfica desse livro. Então, é uma história, assim, que vale muito a pena, né? O livro se chama Mulherzinhas e o filme se chama Adoráveis Mulheres, que é a história de 4 irmãs
E eu gostaria que vocês, é uma sugestão, eu gostaria mesmo que vocês assistissem. Vale a pena, é um filme muito, muito bonito e dá pra... O filme é todinho dentro dessa técnica do flashback, o tempo todo, o filme todo, né? Então tem acontecimentos do presente que se alternam com acontecimentos do passado, da vida da personagem principal. E é também interessante fazer análise dessas personagens, né? Porque são 4 irmãs e cada irmã, lógico, tem uma personalidade totalmente diferente uma da outra. Eu gostaria que vocês fizessem essa análise de personagem, porque eu pedi num trabalho que vocês fizeram do livro depois daquela viagem, e tinha um item do trabalho que era para fazer análise das personagens, e a maioria não soube fazer. Alguns simplesmente citou. Fazer análise da personagem é escrever sobre as características da personalidade da pessoa, né? Você vai analisar aquele personagem. Então, vocês, a maioria não soube. Eu coloquei alguns detalhamentos no trabalho, dizendo por que vocês erraram, tá bom? Voltando, né, aqui do narrador. Eu falei do flashback, né? Bem, nós temos aqui... e tem o espaço também, né? O espaço, lógico, toda narrativa, ela vai acontecer dentro de um cenário, né? E a gente pode falar em espaços abertos e fechados. Os espaços abertos seriam os campos, praças, ruas, né? E os espaços fechados, salas, quartos, casas, né? Tem no livro de vocês 2 trechos de um romance que se chama A Fome, e no primeiro trecho ele coloca só espaços abertos, né? Ele começa assim, uma área de mais de 2 quilômetros de extensão arborizada e carnaubeiras seculares, limitada pela floresta semi-morta, enfim. E o outro trecho descreve uma sala. Então, os acontecimentos acontecem dentro de um espaço, né? Então, esses são os elementos, né? Quando a gente vai analisar uma prosa de ficção, são esses elementos que devem ser analisados. Então, enredo, personagens, narrador, tempo e espaço. Quanto tempo? 23 minutos. Eu acho que dá tempo. Eu gostaria muito de ler para vocês aqui. Tem um trecho, que eu não quero que a aula fique muito longa, né? Tem um trecho do Dom Casmurro que ele narra o primeiro beijo, né, do personagem do Bentinho e da Capitu. E nossa, eu gostaria muito de ler, mas não vai dar tempo. Eu quero que vocês leiam em casa, então, tá? É da página 59 e na página 60 tem um guia de como você vai analisar esse trecho dessa prosa de ficção, tá? Então, primeiro pede-se para você procurar as palavras desconhecidas, né? Fazer um estudo do vocabulário. Lógico, o Machado de Assis é bem difícil, tem muitas palavras desconhecidas. Depois pede-se o narrador. É o narrador em primeira ou em terceira pessoa? Pergunta sobre o espaço. Em que espaço aconteceu esse beijo aqui entre as personagens, né? O tempo também. Quanto tempo será que transcorreu?
E também pede-se uma análise das personagens, né? A Capitu, ela tem uma personalidade completamente diferente do Bentinho. Então, por esse simples trecho, dá para se fazer uma análise dessas duas personagens, tá? Então, essa atividade para vocês fazerem. Só para terminar, né? Estamos falando de prosa, de ficção. Eu gostaria, ontem eu estou lendo esse livro aqui da Charlotte Brontë, maravilhoso. E ontem eu estava dando uma lida se chama Jane Eyre. É a história de uma mulher, desde que ela é menina, né? E eu achei muito interessante. Eu gostaria de finalizar essa aula lendo um trecho do prefácio. Esse prefácio foi feito pela tradutora do livro, né? E ela diz assim, olha que interessante. Ler um livro escrito no século XIX é uma experiência parecida com viver. Começa devagar. Durante algum tempo, somos apenas apresentados de maneira detalhada aos personagens, aos lugares, a todo o meio ambiente que servirá de pano de fundo para a história. Depois ela diz assim, mas não tenha dúvida, de repente, quando menos esperamos, descobrimos que já não somos nós mesmos, que já não estamos no século XIX, que agora de fato fazemos parte daquele mundo tão diverso do nosso e sentimos em toda intensidade os dramas e alegrias dos personagens que o compõem. E quando isso acontece, dá-se a sensação rara que só os grandes livros trazem. A vontade danada de chegar em casa porque o livro nos espera. A impossibilidade de parar de ler, embora haja sempre algum compromisso nos esperando, ou alguém gritando que o jantar está na mesa. Aquela avareza de que somos acometidos para que o livro não acabe tão cedo, economizando na leitura, lendo o mais devagar possível para retardar ao máximo a chegada do fim. E quando não tem mais jeito e o livro acaba mesmo, aquela sensação de vazio, de estar desacompanhado, aquela sensação de saudade. Então, essa é a magia da leitura e isso é muito bom. É isso por hoje. Beijo para todos.